Olá! Para quem sonha em ser perito criminal, esse nosso papo de hoje é fundamental. A gente vai mergulhar num dos momentos mais críticos de uma investigação, a coleta de amostras na necropsia. Sabe por quê? Porque um errinho aqui, um detalhe, pode simplesmente comprometer o caso inteiro. E vamos garantir que isso não aconteça. Essa frase aqui, ela resume tudo. Pensa bem. Não adianta nada ter a tecnologia mais incrível, o laboratório mais moderno do mundo, se a amostra, que é a matéria-prima, tiver algum problema, tiver contaminada. É como tentar construir um prédio em cima de areia movediça. Não tem como dar certo. A coleta correta não é só um passo, é a base, o alicerce de toda a investigação forense. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para a gente não se perder. Primeiro, vamos encarar de frente o grande vilão da história, o desafio pós-mortem. Depois, vamos conhecer os nossos heróis, o sangue como padrão ouro e o humor vítreo, que é tipo um cofre de segurança. Na sequência, a gente aprende a seguir as primeiras pistas com as amostras de triagem. E para fechar, montamos um protocolo de ação que não tem erro. Então, é aqui que começa a nossa corrida contra o relógio. Existe uma ideia errada de que após a morte tudo para, tudo fica estático. Mas, na verdade, é o contrário. O corpo vira um verdadeiro laboratório químico em plena atividade. Para quem trabalha com toxicologia, cada minuto que passa é crucial. E a contaminação é um fantasma que está sempre ali, rondando. E o nosso principal adversário, esse fantasma, tem nome e sobrenome: redistribuição pós-mortem ou RPM. Tenta imaginar assim: os órgãos são como se fossem esponjas cheias de substâncias. Depois da morte, essas esponjas começam a vazar, sabe? E vazar para onde? Para o sangue que está ali do lado, principalmente para o sangue do coração. O resultado disso? Uma concentração super alta, artificial, que pode levar a um laudo de overdose que, na verdade, nunca aconteceu. É uma armadilha perigosíssima. Certo. Então, como é que a gente vence esse desafio da redistribuição? A resposta está numa escolha muito estratégica: o local de onde se coleta o sangue. Porque na toxicologia forense tem sangue, e tem o sangue certo. E a diferença entre os dois pode mudar completamente o rumo de uma investigação. Essa é uma pergunta que parece fazer todo sentido, né? Poxa, o coração tem muito sangue, é fácil de acessar, por que não ir direto nele? Parece a escolha mais lógica. Mas é aí que mora o perigo. Na toxicologia forense, o que parece lógico às vezes é a maior cilada. E essa em especial pode levar a conclusões totalmente erradas. E aqui tá o pulo do gato. O sangue do coração, o sangue central, ele está bem no meio do vazamento que a gente falou, cercado por órgãos que estão liberando substâncias. É como tentar pegar um copo de água limpa no meio de uma tempestade de areia. Já o sangue da veia femoral, lá na perna, ele está longe dessa zona de perigo. Ele é a nossa fonte de água pura, refletindo com muito mais fidelidade o que de fato estava circulando no corpo na hora da morte. Agora, vamos olhar os fatos. Os números não mentem. Dá uma olhada na metriptilina. A concentração no sangue do coração é mais de 3 vezes maior que na veia femoral. Gente, isso não é uma pequena diferença, é um abismo. Imagina a responsabilidade de informar para uma família que a causa da morte foi uma overdose, quando na realidade a culpa foi de um erro de coleta. Esses números mostram o peso da nossa decisão. Tá, mas e se o nosso padrão ouro, o sangue periférico, simplesmente não estiver disponível? A toxicologia forense tem um plano B, um verdadeiro trunfo na manga. É um cofre biológico, super protegido. Estamos falando do humor vítreo. Pois é, essa é a realidade de muitos casos. Corpos com traumas gravíssimos, em estado de decomposição avançado ou até carbonizados. São cenários que tornam a coleta de sangue de qualidade um desafio enorme. E aí, o que se faz? A solução está aqui, nesse verdadeiro tesouro da perícia. O humor vítreo, por estar isolado dentro do olho, é como uma cápsula do tempo. Ele resiste muito bem à decomposição, à contaminação por bactérias e, o mais incrível, ele não produz álcool depois da morte, um problema bem comum no sangue. Em casos de corpos carbonizados ou muito decompostos, o humor vítreo pode ser a única janela que temos para encontrar a verdade. Bom, a gente já tem as nossas amostras para saber o quanto. Agora precisamos responder o quê. E para isso, a gente amplia a busca. Vira uma espécie de detetive procurando pistas em outros locais estratégicos, a urina e o conteúdo estomacal. E é muito importante entender que cada amostra conta uma parte diferente da história. A urina, por exemplo, é como se fosse um diário do corpo. Ela revela o que foi consumido nos últimos dias.
Já o conteúdo estomacal é como uma fotografia do último ato, caso o álcool tenha sido ingerido. Juntando essas peças, a gente começa a montar o quebra-cabeça e até uma visão completa do caso. Ok, chegamos agora no momento de juntar todo esse conhecimento e transformar num guia prático direto ao ponto. A coleta correta não é uma questão de opinião pessoal. Ela segue uma hierarquia bem rigorosa para a gente garantir que a prova seja incontestável. Esse protocolo aqui é para memorizar, é a bússola dentro da sala de necropsia. Passo 1, sangue periférico, sempre a prioridade, sem discussão. Passo 2, se o primeiro não for possível, humor vítreo, nosso porto seguro. Passo 3, para triagem, urina e, só se não tiver jeito, o sangue cardíaco. E o passo 4, para suspeita de ingestão, conteúdo estomacal. Seguir essa ordem não é uma sugestão, é o que garante a justiça no final. E para fechar, fica aqui uma reflexão para quem estuda para se tornar perito. A escolha entre colocar uma agulha no coração ou uma na perna pode parecer um detalhe técnico, uma coisa pequena. Mas como a gente viu hoje, essa decisão pode ser a linha fininha que separa a justiça da injustiça, a verdade do erro. Essa é a responsabilidade que se carrega. E é exatamente isso que faz da perícia toxicológica uma ciência tão fascinante e, acima de tudo, tão crucial.